possa ser que você o reconheça como um fiel torcedor do Bahia. Tem uma história brilhante com o clube. Em Camaçari, ele está no 3º mandato como vereador. Atualmente, assume uma pasta do governo na Secretaria de Saúde. O nosso entrevistado de hoje do Podcast Podcast, com muita honra, quero conversar com meu irmão, meu amigo, Dr. Elias Natan. Isso aí, pastor. Vamos Obrigado, bater esse papo. Vamos nessa? Vamos sim. Estamos com ele, Dr. Elias Natan. Doutor, muito obrigado por poder participar do nosso podcast. Ô, pastor, o prazer é meu. Agradecer até a oportunidade da gente poder bater um papo, né? Falar um pouco, né, sobre a saúde do município e mais assuntos que o senhor entenda como pertinentes. Estamos aqui à sua disposição. Tem pessoas que não sabem, mas o senhor é natural de Cachoeira, não é isso? Exatamente, natural de Cachoeira, cidade heróica, monumento nacional. Tenho muito orgulho de ser cachoeirano. Valeu. O senhor veio para Camaçari e qual foi o ano, o senhor lembra? Eu cheguei aqui em Camaçari no ano de 1985. 85. A época, vim para trabalhar, uma antiga clínica que tínhamos aqui. O senhor já era médico, né? Já era médico. Cheguei em Camaçari já formado, por uma sugestão da Cato, que era uma clínica que tínhamos aqui na Ponciano de Oliveira, ali na linha do trem. E chegamos ali para trabalhar na Cato, eu com um grupo de amigos, umas 4 médicos ortopedistas. E aí iniciei, né, minha vida aqui em Camaçari, estabeleci desde aquele primeiro momento excelentes relações de amizades aqui. Eu posso lembrar de Dona Lourdes, que morava ali próximo, o seu Rufino também morava ali próximo. E foi através dessas pessoas, né, que eu fui conhecendo a cidade, estabelecendo relação de amizade, de amigos, e graças a Deus a amizade é tão consolidada, né, que os filhos e netos dessas primeiras famílias que me recebeu aqui, hoje a gente continua desfrutando dessa amizade. Que bom, né? O senhor é pai de 2 filhos, né, doutor? 2 filhos, Bruno e Davi. Qual é a idade dos dois? Bruno tem 35 e Davi 25. Eles também são médicos? Estão estudando. Na realidade, o Bruno ele formou em odontologia. E há 4 anos atrás veio fazer medicina, está estudando. E Davi formou em engenharia também há 4 anos atrás, iniciou aí estudo de medicina. Estão os dois ainda estudando para, quem sabe, se Deus permitir, daqui a 2 anos estarem formados. Mas não foi nada forçado pelo pai, né? Não. Desejo dele mesmo, né? De forma nenhuma, a gente sempre deu... Não sobreveio sobre ele o peso, meu pai é médico, tem que ser médico. Não, de forma nenhuma, tanto que ambos iniciaram carreiras diferentes, isso, né? O Bruno já estava praticamente estabelecido enquanto dentista, trabalhando já, e entendeu, né? Já era da área de saúde, entendeu em fazer outro curso e fez medicina. O Davi, a mãe é médica também, então o Davi acredito que ele tenha tido uma influência maior, né? Ele fez engenharia, mas entendeu de fazer medicina, e a gente está aqui para apoiar os filhos, né? Sempre que eles tenham essa iniciativa, principalmente voltada para a educação. Isso. Pessoal, vou deixar aqui as redes sociais do Dr. Elias Natan. Você pode seguir ele no Instagram, entendeu? Acompanhar a agenda dele, o trabalho que ele tem feito no município, entendeu? Então tá aqui, você pode seguir ele lá e ficar por dentro de tudo. Doutor, o senhor tem um pouquinho de história na questão do movimento estudantil, não é isso? Sim. Você iniciou? Sim, iniciei. Um pouco nessa história um pouco mais na faculdade, né? Depois eu morava em Cachoeira até os meus 15 anos de idade. E uma família simples, mas que eu tive 2 pais que sempre se preocuparam muito com a educação. Afinal de contas, são professores. Meu pai é professor de inglês, minha mãe é professora primária. Então a educação sempre foi uma coisa muito forte dentro de casa. Tive a grata satisfação, inclusive, de ter meu pai enquanto meu professor, quando eu fazia ginásio lá em Cachoeira. E aos 15 anos vim para Salvador, né, para fazer o científico. Tive também a felicidade de ser aprovado nos vestibulares da época. Fui aprovado para Engenharia Civil na Federal e na Escola Baiana de Medicina para Medicina. Iniciei os 2 cursos, mas vi que era completamente impossível, né, de concluir os 2 ao mesmo tempo.
E como eu comecei a me apaixonar muito pelas primeiras matérias que fiz de medicina, que era anatomia, aí abandonei a engenharia e continuei com a medicina. E lá na própria escola, na faculdade, nós tínhamos o diretor acadêmico, né, tinha todos aqueles movimentos estudantis. A gente vinha ainda vivendo ainda um pouco do período de ditadura, onde havia uma certa... Você lembra o ano? Eu entrei na faculdade em 1979. Não era nem nascido, minha gente. Eu nasci em 82. Eu sou de 82, doutor. Nossa! Então, eu sou bem mais velho, hein? Nossa! Né? Então, entrei na faculdade em 79, né? E formei em 1984, pela Escola Baiana de Medicina, dezembro de 84. E aí fui convocado pelo Exército, porque não tinha servido à época que eu tinha 18 anos. O Exército aí me convoca enquanto médico, e aí eu fiquei como os 6 primeiros meses aspirante oficial, depois segundo tenente, e fiquei ali no hospital do Exército, no Galés, no HGS, durante 2 anos. E para mim foi um aprendizado muito importante. Se eu já tinha uma educação muito, graças a Deus, dentro de casa, que me dava condições de ter um rumo, o Exército também me facilitou com relação à disciplina. Então eu achei que foi um tempo, né, muito importante na minha vida. E ainda no Exército, dando plantão à época numa clínica em Brotas, conheci o Dr. Luiz Osório, que à época era diretor médico do Esporte Clube Bahia, me faz o convite para eu ir lá trabalhar. E tive a felicidade também de poder, já era o time que eu torcia, porque eu fazia uma relação muito grande, né? A seleção de Cachoeira era azul, vermelho e branco, então já era Bahia por isso. E aí, poxa, foi um maior orgulho. Então para o senhor foi fácil trabalhar pro Bahia? Muito Bahia, fácil, né? muito fácil e prazeroso. 26 anos. 26 anos trabalhando. E no ano de 85, é quando eu chego aqui em Camaçari, né, para vir trabalhar aqui na Cato, e iniciamos. Então, o período de movimento estudantil foi o período que eu estive na Faculdade de Medicina, né, mas como a profissão de medicina exige muita dedicação, né, muito estudo, e a gente tem que se preparar. Agora, doutor, o senhor ficou 26 anos como médico do Bahia, viajava o Brasil todo, acompanhava o time e tal. Perfeito. Agora, qual foi o período, de que ano até que ano? Eu entrei no Bahia em 1986. Em 86 entrei no Bahia, quando eu saí do Exército. À época, o Dr. Luiz Osório fez o convite, eu não podia ainda ir, porque lá no Exército eu trabalhava todos os dias, ainda tinha uns plantões, que lá tinha uma escala preta e uma escala vermelha. Então acontecia muito de cair na escala vermelha, que era final de semana. E como a maioria dos jogos do clube né, às quartas, mas sempre final de semana tem, eu me sentia impedido naquele momento de assumir. Aí quando eu saí do Exército, o Dr. Luiz Osório renovou o convite, e aí nós ficamos lá esses 26 anos de muita satisfação, de muita glória, né? Tive a felicidade também, né, de ter sido campeão brasileiro em 88, né? Mas também teve o desprazer de acompanhar o clube na 2ª divisão, na 3ª divisão, depois fazer um movimento de volta, né, à 1ª divisão. Então, viveu as etapas todas as etapas do clube, graças clube, né? Momentos de glória, momentos de tristeza, né? Perfeito, pastor. Agora, doutor, então eu te fazer uma pergunta. Geralmente, uma pessoa que tem uma carreira de médico, até o senhor, como foi médico do Bahia, para depois migrar para a questão pública, porque assim, as coisas no setor privado, acredito que é mais fácil. O senhor faz uma solicitação, né, se atende com uma certa brevidade. O que foi que impulsionou o senhor a vir para essa questão política, de ser um candidato a um cargo político? O primeiro mandato do senhor foi no próprio Cachoeira, né? Em Cachoeira, sim. O senhor ficou na suplência, depois assumiu, né? Exatamente. Mas o que foi que levou o senhor a flertar por esse caminho? Olha, pastor, essa profissão, a profissão de médico, ela lhe possibilita você vivenciar, né, com a população, com as pessoas, as dores e as dificuldades que as pessoas passam. Eu sempre tive uma conscientização muito grande acerca dos problemas sociais que as pessoas passam, que o país passa. E enquanto profissional da área de saúde, enquanto cidadão, eu acho que a gente tem a obrigação de contribuir, né, e para melhorar a vida das pessoas que são nossos contemporâneos, que vivem no mesmo momento que a gente está vivendo. Então eu tinha essa formação humanística, sempre tive, até porque dentro de casa tive pais que sempre me orientaram nesse sentido, né, são pais que têm uma formação
religiosa muito consolidada, são protestantes, e a gente, todos os filhos, eu sou o quarto de 6 filhos, né, que compõem a família dos meus pais. Então a gente sempre teve essa formação humanística muito forte. E quando eu me formo, né, eu entendo até então, que eu tenho que dar minha contribuição. Na né? questão social. Na questão social, minorar o sofrimento das pessoas. Lutar pelos entes minimizados da terra. Exatamente, que a gente já foi muito beneficiado. Deus nos dá tanta graça, tanta coisa, e a gente não pode ficar com essas coisas pra gente. A gente tem que compartilhar. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, essa consciência, isso já vira uma obrigação nossa, ter que dar essa contribuição. A primeira filiação minha aqui foi no antigo PFL. PFL, isso. Fiquei filiado ao PFL, depois saí do PFL, me filiei ao Partido Verde. Isso. E na eleição, aí me elegi aqui em vereador no ano de 2016, 2012. Primeiro mandato. Primeiro mandato. Você tá no terceiro mandato hoje. Eu estou no terceiro mandato. Sim. Primeiro mandato. O senhor lembra a quantidade de votos que o senhor teve? Primeiro mandato? Primeiro foram 1.476, salvo engano. Uma votação expressiva. Expressiva. Aquela oportunidade, o eleitorado não era tanto quanto é o de hoje. E na época era aquela questão tinha negócio de... como eu falo, coeficiente não... Coligações? Tinha coligações, né? Você permitia que os partidos se coligassem para poder eleger as suas bancadas. Hoje já não é mais possível, né? Pelo menos não na proporcional. Quer dizer, candidaturas de vereador, de deputados, não é permitida mais coligação. E eu me elegi pelo PV no primeiro mandato. O segundo mandato já fui eleito pelo PR, né? Houve uma conjuntura, porque você tem que, numa eleição, você buscar também, obviamente, obedecer dos critérios do programa partidário, você identificar também com o programa do partido, mas você tem que buscar uma composição que facilite a sua eleição. E naquela oportunidade, nós vimos que no PR seria uma melhor conjuntura para a nossa reeleição. E foi dessa forma que nós fomos eleitos. Foi uma questão também estratégica. Estratégica, sim, estratégica. Aí fomos para o PR e, graças a Deus, nos elegemos. Já nessa última eleição, né, a de 2020, houve uma composição. Entendíamos que o PSDB era um partido que também possibilitava estrategicamente essa nossa reeleição. Fomos para o PSDB e, graças a Deus, conseguimos renovar esse mandato. Lembra a quantidade de votos? 2.300 e alguma coisa. Sempre uma crescente, né? Eu sempre tive essa característica, né? Eu fui candidato aqui em Camaçari a primeira vez no ano 2000. Certo. Aí eu me recordo precisamente que eu tive 432 votos. Em 2004 eu fui candidato, mas não fui eleito em 2000. 2004 fui candidato pela segunda vez, também não fui eleito, mas já tive 796 votos. Em 2008 fui candidato pela terceira vez, com 1.396 votos, também não fui eleito, mas a gente percebia que a cada eleição praticamente nós dobrávamos o número de pessoas que acreditavam no nosso trabalho. Sabia que uma hora ia chegar, né? Sabia, tinha certeza que aconteceria, né? Mantivemos o trabalho, né? E chega 2012, aí felizmente na minha quarta tentativa, eu tive a graça e a confiança do povo de Camaçari, e a gente se elegeu pela primeira vez vereador do município. E tem pessoas que querem sair de primeira, quer ganhar, quando não ganha fica triste. Não pode. Desistem no meio do caminho. Olha, o doutor Elias Natan, depois da quarta tentativa, conseguiu um mandato legislativo aí. Agora, doutor, o senhor atualmente é secretário de saúde da cidade de Camaçari, né? Está quanto tempo na frente da pasta? Já agora 6 anos, né? Foi no Isso. primeiro mandato do então prefeito Elinaldo, ele se elegeu pela primeira vez, para mim de forma muito surpreendente, porque nós convivíamos na Câmara, mas em campos políticos opostos. Mas sempre tiveram uma boa relação. Muito boa relação, uma relação muito respeitosa, e mais respeitosa ainda porque depois que eu conheci a pessoa Elinaldo, a figura, o ser humano, é um cara extremamente encantador, no sentido dos seus valores, da forma como ele lida com a política e fora da política também. Então, para mim foi uma surpresa agradável ter aceito o convite, em poder estar aí representando, né, a saúde do município, junto com a equipe maravilhosa que nós temos, a equipe de um corpo técnico extremamente competente. A gente tem trabalhado muito em prol da saúde do município. Sabemos que a gente precisa avançar, tem muitas dificuldades.
a saúde de forma geral é uma pasta bastante complexa, lida no dia a dia com a vida das pessoas, demandas elas sempre aparecem, mas você tem que ter também a confiança do trabalho que você está fazendo, né? Um planejamento, seguir à risca aquilo que você, junto com sua equipe, estabeleceu enquanto política pública, confiar, trabalhar e seguir em frente. Agora, doutor, à sua direita tem água. Pode ficar à vontade. Ok. Viu? Doutor, agora deixa eu fazer uma pergunta que é muito comentada em Camaçari. A questão daquela UPA dos POCs, né? E por sinal tem até muitos vereadores que encabeçam essa questão, querem até usar um termo aqui bem popular, que é ser o pai da criança, é a reabertura. Eu acompanhei algumas ações do prefeito, ele tirou aquele atendimento de adulto e deixou só uma UPA pediátrica, não é isso? Perfeito. Mas a população até hoje clama aquela reabertura. O que é que o município tem em termos de recurso, a possibilidade de reabrir aquela UPA? O senhor como secretário, o que é que o senhor fala para a população de Camaçari? Veja bem, pastor, nós tínhamos um cenário, à época que nós mudamos o modelo de atendimento da UPA do Nova Aliança, em Camaçari, que felizmente já não é o mesmo de quando nós fizemos aquele movimento. Naquela oportunidade, nós tínhamos na nossa rede de urgência em Camaçari, eu vou falar só na sede, para não estender para a aula, porque a Costa tem lá a UPA de Arembepe, tem um PA de Abrantes e tem o PA de Monte Gordo. Mas aqui na sede nós tínhamos, na realidade, 3 portas de entrada para urgência, que era o HGC, como porta aberta, a demanda espontânea, tínhamos o PA da bomba e tínhamos também a UPA do Gravatá. Quando inaugurou o Gravatá, fechou a bomba e tínhamos também o PA de Nova Aliança. Só que nós convivíamos em Camaçari com a situação que as nossas crianças não tinham um atendimento tão qualificado na emergência que precisaria ter. Já te explicar, essas unidades de pronto atendimento que tínhamos, UPAs e PAs, ele tem médicos lá, emergencistas, que trabalham, são médicos, têm competência para fazer o atendimento, mas nós tínhamos que conviver com nossas crianças sendo atendidas no ambiente, né, de urgência de adultos. Quem sabe qual é uma urgência de adulto, que chega lá tiro, chega lá facada, chega pessoas embriagadas, drogadas, e não é o melhor ambiente para uma criança estar ali convivendo. Além do fato de não termos pediatras atendendo essas crianças. Então entendíamos que tínhamos que qualificar a assistência pediátrica no nosso município e foi dessa forma que transformamos o modelo de assistência do Nova Aliança para uma UPA pediátrica. Tem lá 2 ou 3 pediatras, 24 horas, e foi um desafio muito grande, porque é uma especialidade um pouco difícil de você conseguir para a emergência, para plantão de 24 horas, mas nós estávamos muito comprometidos em melhorar essa assistência pediátrica no município. E tínhamos portas de entrada para adulto, como eu falei antecipadamente, né? Tínhamos o Gravatá e tínhamos aqui o HGC. Quando o HGC fecha a porta de entrada de demanda espontânea, de urgência... Você trabalha agora só com regulação, é isso? Só com regulação. Então ficamos como única porta de entrada o Gravatá. Aí houve uma sobrecarga realmente no Gravatá. Nós iniciamos um modelo de assistência no Nova Aliança ali, modificando o horário dele de atendimento, botando para atender das 7 às 19, inclusive aos sábados, que pudesse atender pequenas emergências, na perspectiva de você diminuir aquele fluxo de pessoas que iam para o Gravatá. Da mesma forma, fizemos na bomba, estabelecemos esse horário diferenciado, mas em virtude da quantidade das pessoas que procuram nossas emergências, adicionada à dificuldade da regulação de pacientes que chegam nas nossas UPAs e precisam ser regulados, esses pacientes terminam ficando ali na UPA, que não deveriam estar ali, depois de 24 horas têm que estar internados em algum hospital, é assim que determina as normas de funcionamento das UPAs, mas esses pacientes terminam ficando ali na nossa UPA. Então, se aumentou a quantidade de atendimento, junto com os pacientes que precisam ter internado não estão, porque o Estado tem dificuldade em regular esses pacientes, com o fechamento do porta de entrada também do HGC, há necessidade de a gente ter um outro atendimento de adultos. Dentro dessa linha, né, o prefeito Antônio Rinaldo nos determinou que fizéssemos um planejamento para fazer uma outra UPA, uma outra pronto atendimento no Nova Aliança. O projeto já está sendo encaminhado para ser licitado e, se Deus permitir, no próximo ano
teremos esse PA do Nova Aliança em atendimento e muito mais qualificado que nós tínhamos antes, porque nós tínhamos antes um PA que não tinha laboratório e nós vamos utilizar o laboratório que está ali juntinho da UPinha Pediátrica, né, para poder utilizar no caso de se precisar fazer um exame laboratorial, que não tínhamos à época do outro PA, e vamos também levar serviço de odontologia 24 horas nesse PA do Nova Aliança, porque nós também inovamos, colocamos esse serviço em Camaçari, mas funciona na UPA de Arembepe. A gente entende que uma pessoa que está com a dor de dente na sexta-feira vai esperar a unidade de saúde na segunda, é terrível. Então, implantamos esse serviço na UPA de Arembepe e nesse novo PA, né, pronto atendimento, que será instalado no Nova Aliança, também vai contar com esse serviço. Mas a ideia é, se tudo transcorrer de forma natural, ano que vem, em qual mês mais ou menos assim? Aí eu estimo lá para o mês de maio, junho. Porque a gente está precisando, são 2 movimentos que temos que fazer, porque o PA ele vai funcionar onde hoje funciona o SF Nova Aliança, né, pela proximidade que tem ali com a UPA Pediátrica, para utilizar justamente esses recursos que eu falei, raio-x, laboratório, não que a gente vai misturar. Precisou fazer exame de sangue, laboratório, a técnica vai até o PA, adulto ou criança acolhe e faz análise. Então não vai haver essas misturas de clientela, de adulto e de criança, continuará separado. Para a gente iniciar essa requalificação daquele espaço para PA, onde hoje funciona o USF, eu tenho que construir a USF para tirar o USF dali. E a licitação da USF da Nova Aliança, que vai funcionar ali nos fundos da base comunitária, onde o antigo CRAS ali do POC... Uma igreja universal ali? Não tem ali a base comunitária da polícia? Sei. Então, ali no fundo, tem um antigo CRAS que funcionava ali. Aquele prédio ali vai ser a nossa USF da Nova Aliança, e o PA Nova Aliança vem para o local que hoje funciona a USF. Doutor, quanto de recurso o senhor acha que a cidade de Camaçari consegue atender, ou o município fica dependente também dos recursos federais? Nós temos repasses de recursos federais, de recursos estaduais, mas sempre a maior contrapartida é do município. O SUS, quando ele foi implementado, quando ele foi criado, ele previa essa participação tripartite, União, Estado e município. E se definiu quantos % dos seus orçamentos, das suas receitas, cada ente desse coloca na saúde. Assim o Estado coloca 12% na saúde, os municípios 15%, e a União é sempre uma variação do PIB anterior ao do ano anterior. Então isso compõe os recursos que vão para o SUS. Só que esses recursos são insuficientes. Desde a criação do Sistema Único de Saúde, ele já se apresenta com subfinanciamento. Os recursos não são suficientes para a demanda da sociedade, para a demanda da população. Haja visto que o município, pela Constituição, teria que investir 15% de todas as suas receitas na saúde, e nós vimos investindo aí em média 21%, 22% de tudo que a mais, então? A mais seria 7% ou 8% a mais, que a lei obriga que você aplique 15% e nós aplicamos 21%, 22%. E mesmo assim, né, com esse volume considerável de recursos basta lhe dizer que nosso orçamento para o próximo ano na saúde é de 345 milhões de reais. Então, à primeira vista, é muito dinheiro. Mas se você considerar que 60% desse recurso é com folha de pagamento, você não faz saúde sem as pessoas, ou seja, 60% equivale a 220 milhões. Daqueles 345, 220 você já coloca para pagar folha, e fica 120 milhões para investimento e custeio. E quando você leva para a aplicação, né, mensal desses recursos, esses recursos se demonstram insuficientes. Então vai muito de criatividade, da forma de você gerir cada vez mais os seus recursos, porque a sociedade cada vez mais demanda serviços de saúde, e é justo que demande, porque está lá na Constituição que é direito do cidadão à saúde, que é obrigação do Estado, né? O Estado enquanto ente público. Então a sociedade cada vez mais requisita, nossa obrigação dá, mas os recursos, infelizmente, eles não acompanham a mesma proporção das despesas.
Agora, doutor, qual é a maior demanda do município? Assim, vou falar bem, de uma forma bem clara. O que tem sido mais caro na questão da saúde do município? Sempre é a média e alta complexidade, né? São serviços que demandam, porque existe tecnologia envolvida. Quando eu falo, são exames de ressonância, né? Onde são feitos esses exames? Qual unidade? A ressonância nossa, a gente tem um prestador de serviço credenciado ao município, que é ali o IMAC, ele próximo da Santa Helena. Ele tem credenciamento junto à Secretaria de Saúde, e a proporção que eles vão realizando os exames, ele vai recebendo os seus recursos na tabela já pré-definida. Então a gente tem, além da média e alta complexidade, a gente tem a manutenção das UPAs, dos PAs, dos SAMUs, né? Que essa gestão inclusive ampliou e muito o SAMU no nosso município, recompôs as equipes todas de saúde do nosso município, aí nesse caso não só do SAMU, né? Instalamos uma base do SAMU também lá na Costa de Camaçari, que fica ali sediada em Arembepe, junto à nossa UPA de Arembepe. Então, assim, é quem demanda maiores recursos realmente, onde estão os especialistas. Onde era mais a folha? É a média e alta complexidade, né? Onde estão os especialistas, onde estão os exames mais complexos. Então, esses são os serviços que demandam mais recurso financeiro. Se eu fizer uma pergunta para o senhor, assim, o que é que o senhor espera dessa próxima gestão do governo do estado? Porque o município, independente das siglas partidárias que ganharam ou que perderam, tem essa questão dos repasses que o município precisa, né? O que é que o senhor espera dessa gestão? Eu espero aquilo que é a maior aflição da população baiana, que é a questão da regulação. Tive a oportunidade de ver, inclusive, uma fala da nova secretária numa entrevista no dia de ontem, e fiquei feliz, porque ela coloca isso como uma bandeira principal dela, resolver o problema da regulação do Estado. A gente não pode mais admitir que os pacientes que chegam na UPA, que deveriam ficar no máximo 24 horas, o paciente foi atendido, foi medicado, tem condição de ir para casa, ele vai para casa, ou a partir de 24 horas ele não melhorou ou ele precisa ser internado. É nesse momento que entra a regulação do Estado. E aí, nesse quesito, há uma falha muito grande dessa gestão estadual que não conseguiu... Isso só fala na gestão ainda o atual governador Rui Costa, né, até o dia 31 de dezembro. Só fala na gestão dele, teve essa deficiência. Sim, é o grande problema da saúde hoje. As pessoas ficam... deveria ficar no máximo 24 horas. Ficam uma semana, 10 dias, 20 dias, 40, 50... E ocupando um leito ali... Ocupando o leito... Sem ter o atendimento, né? Ocupando um leito que o paciente deveria estar internado. E o que acontece? A equipe que está ali de plantão, nós temos 5 médicos de plantão. E acaba sufocando, que vai chegando mais pessoas. Pois é, então a equipe tem que dar conta de atender quem está internado e atender quem chega. Porque como nós temos 5 médicos todos os dias no Gravatar, se os 5 médicos estivessem ali só para atender a porta, nós teríamos um atendimento muito mais fluido e muito mais célere. Só que não, eles têm que atender a porta, eles têm que se dividir a equipe, né, em atender a porta e esperando a regulação. Perfeito. E não é só o médico, é a enfermeira que tem que dar cuidado, é a técnica de enfermagem que tem que aplicar as medicações. Então, assim, termina que fica a equipe dividida em 2 atenções e não consegue dar fluidez à porta de entrada. Doutor, se eu perguntar ao senhor, o senhor acredita agora na questão do governo federal, que uma melhora para o Brasil, no contexto geral? Não se apresenta dessa forma nesse primeiro momento, né? A gente vem saindo também de uma crise, né? de uma crise mundial econômica. O governo tenta dar resposta de palanque nesse momento, tanto que a gente está vendo aí os movimentos para ele poder furar o teto de gastos nas questões sociais, na questão do Bolsa Família, mas o que se apresenta nesse primeiro momento não é tão promissor assim. Acho, não gostaria que fosse, sinceramente eu não torço pelo pior, eu queria que tivesse condições da gente avançar, da sociedade avançar nos seus direitos, principalmente nessa condição social, nessa questão social, mas teremos muita dificuldade nesse ano 2023, pelo menos é o que eu tenho vislumbrado aí, com os mercados reagindo mal, né? A gente vê visto bolsa do Brasil cair, a gente tem visto o dólar subindo, e quando sobe o dólar, todos aqueles produtos que estão atrelados ao dólar sobem de preço, gera inflação, reação em cadeia. Então, eu espero sinceramente, né, que o governo consiga superar essas dificuldades. Deixa eu agora entrar em um tema aqui. O nome do senhor, o doutor Elias Natan, tem sido ventilado na cidade como um possível sucessor do atual prefeito Antônio Alinaldo, né?
Eu queria perguntar ao senhor se o prefeito já conversou algo com o senhor, se o senhor está sabendo disso. Claro, o senhor está sabendo, o senhor convive na cidade, né? Se vier oportunidade, o que a população poderia esperar de um Elias Natan como prefeito? Olha, pastor Ivan, assim, eu sou vereador, né, por ter 3 mandatos já, entendo que tenho ainda contribuições a dar no município, extremamente honrado quando vejo o nome colocado pelas pessoas, tenho visto uma aceitação boa, as pessoas têm nos procurado, mas eu faço parte de um grupo político. Eu acho que o prefeito Elinaldo é extremamente responsável para fazer com que esses avanços que ele conseguiu na gestão dele não se percam ao longo do tempo. Então esse grupo tem nomes bem qualificados, que podem também estar assumindo. Eu sou vereador, pretendo manter o meu mandato, porque através do mandato você consegue fazer indicações, fazer sugestões, participar da vida política do município, mas se o grupo entender, a população entender que eu sou um nome que possa estar à frente da gestão, eu não tenho medo de desafio, estarei pronto para outras missões, caso seja do entendimento da população, entendimento do meu grupo político. Então, eu tenho que assim, fazer essas colocações, porque eu acho extremamente importante, a partir do ponto de vista que as dificuldades, às vezes, assustam as pessoas, né? E se eu fosse me assustar por dificuldade, por obstáculos, eu não teria assumido a Secretaria de Saúde, né? Então, assim, estou à disposição do grupo, à disposição da população para qualquer missão. Mas já teve alguma conversa do prefeito com o vereador ali, Natan? Não, o prefeito tem dito que tem no grupo nomes bons, estão aí colocados no momento oportuno. Obviamente, ele vai estabelecer critérios de avaliação, critérios... O senhor acha que está demorando para surgir já esse nome? Ou o senhor confia plenamente na decisão do prefeito de esperar um pouco mais? Eu confio que Elinaldo se demonstrou um político muito hábil e estratégico. Elinaldo, além de responsável, que ele já disse, com o destino da cidade. Eu acho que ele está buscando o melhor momento para fazer essa indicação, que eu tenho certeza que a população vai abraçar, como todos nós do grupo iremos abraçar o nome que o prefeito indicar, né, porque ele vai estar baseado em critérios de avaliação, em critérios de aceitação por parte da população, em critérios de competência de poder estar à frente, e a gente vai estar junto com o prefeito Elinaldo, junto com o grupo político, acompanhando, seja o nome que seja escolhido, a gente vai estar suando aí nas ruas, percorrendo as ruas, porque a gente não pode deixar esse projeto, que já é uma realidade de Camaçari. Se você comparar o que era Camaçari de hoje há 6 anos atrás, a gente vê que são avanços extremamente significativos e importantes. A gente pode deixar esses avanços se perderem. Como é que é a relação do secretário e também vereador, né? Está licenciado por estar assumindo a parte da secretaria. Como é a relação do senhor com os vereadores da base e da oposição? Excelente, boa relação. Os vereadores, quando nos procurem em função do papel que nós estamos desempenhando hoje como secretário, buscamos atendê-los, porque eles sempre trazem reivindicações da sociedade, da população. Tem uma boa relação. Mesmo, né? Pautas plausíveis, sempre, além das indicações que eles fazem aqui na Câmara, eles nos levam também algumas sugestões lá na Secretaria. E os vereadores da oposição estão no papel deles de contestar, de criticar, às vezes... Mas também são atendidos quando eles são... Quando nos procuram, sim, seguramente. Né? Porque também não estão buscando para eles, estão buscando para a população. Mas, às vezes, as críticas indevidas, mas faz parte do processo político. O senhor contestou, acho que na semana retrasada, uma fala do futuro secretário, já é secretário, né, de Relações Institucionais, o Luiz Caetano, né? Ele fez umas falas, o senhor contestou, não foi? Contestei porque ele fez uma colocação, tentando, como eu falei, defender o que é indefensável, que é a regulação do Estado. Já visto, nós tínhamos naquela oportunidade um paciente há 80 dias aguardando uma regulação para o Estado. E ele fez uma colocação dizendo que a UPA, na época dele, tinha internamento, fazia cirurgia, quer dizer, e que faltava, ele falou que faltava competência, não falou nesses termos, mas que não estavam sendo feitas as regulações devidas. Eram casos que não havia necessidade de serem regulados. Obviamente isso chateou, magoou os profissionais que estão ali na linha de frente, alguns me ligaram, como é que há uma declaração dessa do secretário falando que a gente não sabe fazer regulação. Aí eu saí em defesa, porque eu sei o quanto
esses profissionais estão ali expostos, enquanto eles estão sobrecarregados em virtude de atender a porta e atender quem está ali internado. Veio também a pandemia, a questão da pandemia, tudo. Né? Veio a questão da pandemia, esse pessoal foi de um brilhantismo, de uma dedicação, né? O município, doutor, desculpa eu cortar o senhor, o município perdeu algum médico, enfermeiro, técnico por Covid? Perdemos, sim, perdemos. Não perdemos. tem números, não? Não tem um número exato aqui nesse momento, mas perdemos alguns profissionais Triste, de saúde. né? Triste, porque são pessoas que se dedicaram, Tava né? ali Não em fugiram da sua responsabilidade enquanto profissional. E chega naquele momento, se colocar em dúvida a capacidade de fazer uma regulação de um usuário ou não, tentando transformar a nossa UPA em local de internamento, que não é. Local de fazer cirurgia não é, né? Questionou com relação à fratura, que o paciente poderia fazer cirurgia em fratura. Então foram colocações impróprias e eu achei por bem dar uma resposta, porque eu tinha que fazer uma defesa não só ali dos profissionais que estavam naquele momento, mas de todo um sistema que estavam começando a deturpar, né, o real papel de uma UPA. Doutor, nós já vamos finalizar. Eu queria que o senhor, olhando para a câmera aqui do Podcast, deixasse uma mensagem de fé para a população, em especial a população de Camaçari, onde nós convivemos, né? Eu sou filho de Camaçari, nasci em Salvador, mas com 1 ano de idade vim para Camaçari, me formei aqui, construí família aqui, pago meus tributos nessa cidade. Então, assim, a gente convive essa cidade. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de fé. Nós viemos de uma pandemia de 2 anos, onde o desemprego aumentou, o número de suicídio aumentou de forma assustadora, pessoas desesperadas por ter perdido seus empregos nas indústrias, vieram cometer essas coisas. Então, não tem sido fácil viver, não só no Brasil, mas no mundo, né? Claro, está tendo uma recuperação agora, um avanço, mas queria que o senhor deixasse agora uma mensagem de fé para essas pessoas, em especial para a população de Camaçari. Dizer que, apesar de todas as dificuldades, né, que a gente momentaneamente possamos estar passando, a gente não pode perder a fé e a esperança. Isso é extremamente importante, principalmente nesse momento, né, que está havendo aí um recrudescimento de alguns casos de Covid, alguns casos já subindo, já voltando, né, algumas medidas preventivas se tornando necessárias, mas principalmente que as pessoas vacinem, atualizem seu cartão de vacinação. Estamos nos aproximando aí no período de Natal, de Ano Novo, onde há um congraçamento, uma reunião de famílias, né, as pessoas se encontram. Então, antes de fazer esse movimento, façam, pega seu cartãozinho de vacinação, vai na unidade de saúde, procura ver se está atualizado, bota essa vacina no braço, para que nós possamos ter, né, o início do ano vem aí o verão, vem as praias, vem as lavagens, vem as festas, vem o carnaval, que nós consigamos passar esse período, que é um período bastante crítico. Se nós conseguirmos superar esse momento sem uma explosão de casos, nós teremos superado, quero crer, a fase mais crítica. Então, a mensagem de fé, de esperança, já desejar, né, que tenhamos todos aí um Feliz Natal, um Ano Novo próspero, um Ano Novo em que nós consigamos, né, vislumbrar caminhos para todos. Isso aí. Para finalizar agora mesmo, qual vai ser, quando o secretário Elias Natan não tiver mais assumindo essa pasta, tiver como vereador ou fora da política, qual vai ser o seu grande legado como secretário de saúde da cidade de Camaçari? De que forma o senhor vai ser lembrado pela população? Bom, eu quero ser lembrado, pastor Ivan, por aquele que primeiro ampliou em 100% a cobertura da atenção básica no nosso município, o SF, que nós temos ainda, assumimos a secretaria com 57% de cobertura, hoje já estamos com 85%. Então, primeiro, a atenção básica, que é a porta de entrada do sistema de saúde, onde faz prevenção, onde faz tratamento também, tenhamos 100% de cobertura. Esse legado eu quero deixar. Eu quero deixar também o legado de conseguir informatizar 100% das nossas unidades de saúde. Eu acho que é extremamente importante, prontuário eletrônico, a gente já conseguiu em boa parte das unidades de saúde ter feito isso. Eu quero ser lembrado por aquele que trouxe uma assistência pediátrica para o município que não tínhamos e que graças a isso nós teremos crianças convivendo em ambiência naquele momento de urgência mais acolhedor, mais humanizado. Eu quero ser lembrado também por uma ação que nós pretendemos ainda implantar, que é a cobertura em rede, uma organização maior da nossa rede de urgência, né? Aquele que conseguiu ampliar o atendimento pré-hospitalar móvel no município. Então, eu acho que se a gente conseguir
né, até o fim do nosso mandato à frente da gestão da saúde, alcançarmos esses indicadores, eu vou me dar satisfação. Minha gente, aqui é o secretário de saúde, doutor Elias Natan, o vereador, ele está licenciado. Eu queria presentear o senhor essa camisa aqui do nosso podcast, né? Muito carinho. Ô, pastor, muito obrigado, muito obrigado. Sem esquecer de que também queria ser lembrado por ter feito o maior projeto de cirurgias eletivas desse município, que foi o projeto Fila Zero, com mais de 1.900 cirurgias eletivas já realizadas, cirurgias realizadas no município de Camaçari. Eu acho que é um legado também extremamente importante. Valeu. Obrigado, pastor. Um abraço a todos. Minha gente, então sigam o Dr. Elias Natan, tá aqui o Instagram dele, acompanhe o trabalho. Se você mande um direct para ele, cobre alguma coisa, doutor? Sim, doutor, com certeza. Isso aqui e tal, ele acompanha as mensagens aí, vai estar te respondendo, beleza? Tá aqui também o meu Instagram, tá aqui o canal. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, nos ajude a crescer, né? E pegar essa mensagem aqui de fé, toda essa história que foi contada e a gente passar para frente aí, beleza? Deus abençoe, nós estamos juntos e juntos nós somos um. Doutor, muito obrigado. Obrigado, senhor. Valeu. Um abraço.